Depois de 7 anos, o que eu acho do meu Kindle? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Há 7 longos anos atrás, eu era uma pequena estagiária de direito que queria muito ter um Kindle, só que um Kindle era caro. Eu lembro que eu estava no começo da faculdade, queria muito, mas não tinha o dinheiro, não é necessário. Na época, eu acho que eu paguei 450 por esse Kindle, se eu não me engano, ele era um Paperwhite. E eu comecei a juntar meu dinheirinho das bolsas que eu recebia de estágio. Fui juntando de pouquinho em pouquinho, quando já tinha um valor, conversei com minha mãe e peguei meu Kindle no cartão dela. Eu sempre vi as pessoas com Kindle nos vídeos da internet e eu nunca sabia exatamente qual leitor escolher, qual seria o melhor em funcionalidade. Fui perguntando a algumas pessoas que eu sabia que usavam, mas comprei ainda um pouquinho receosa, sabe? Era algo novo, eu estava gastando um dinheiro que eu não tinha muito na época. Mas 7 anos depois, olhando para trás, eu digo como isso foi uma boa ideia. Eu comprei o Kindle entre 2017 e 2018. Finalzinho de 2017 foi quando eu comecei a estagiar. Entre 2017 e começo de 18, eu acho que foi para janeiro de 18 mesmo que eu comprei e ele chegou na minha mão. Eu escolhi na época o Paperwhite porque, primeiro, eu tenho problemas de visão e eu tenho muitos problemas com luz, eu tenho uma fotossensibilidade alta. Então, eu preferi um Kindle com iluminação para eu conseguir ler durante a noite, não ter que sempre estar dependendo de uma luz no meu quarto, nem nada do gênero. E escolhi o Paperwhite porque na época era o único que vinha com iluminação. O Voyage, eu acho que ainda existia, mas era mais caro do que eu estava disposta a pagar, mas ele também estava saindo de linha. E comprei esse Kindle. 7 anos de uso no Kindle me fizeram perceber algumas coisas, por isso eu trouxe uma listinha para falar com vocês sobre os tópicos, porque eu acho que são algumas dúvidas recorrentes e como uma usuária muito antiga do mesmo Kindle, eu posso falar bastante sobre eles. Primeiro de tudo, praticidade. Sim, um Kindle é realmente muito prático. Logo que eu comecei a usar, eu comecei a sentir a diferença. Como eu fiz faculdade de direito, eu já tinha que levar livros pesados, legislações para a faculdade. Então, não precisar ler um livro físico, poder ler no Kindle, foi uma diferença absurda. Na época, eu lia muito PDF também pelo meu celular. E botar no Kindle melhorou muito minha qualidade de vida, porque a tela do celular me causava muita irritação nos olhos. Eu tinha sempre que estar usando colírios especiais para inflamação e eu não tive mais essa necessidade depois do Kindle. A iluminação dele é super tranquila, dá para você regular bastante. Ele ficava dentro da minha bolsa, era super simples de usar, simples de configurar. Eu passava os PDFs ou comprando na loja ou, sendo muito sincera, às vezes usando um ou outro PDF um tanto quanto suspeito, passando por cabo do computador para o Kindle, e foi uma melhora absurda na minha vida. Só que eu percebi logo no começo que o Kindle não dá para ele ficar na tua bolsa sem capa. Eu deixei ele sem capa pouquíssimas vezes e desses 7 anos, ele tem algumas poucas marcas. Vou mostrar para vocês, daqui é um review muito sincero. Eu antigamente usava a capa da Amazon, na época que eu comprei ele. A capa foi, acho que, mais cento e tantos reais, não lembro, já a cabeça já. Mas assim, ele tá assim, ele é branco, era não, é. Não tá nem muito encardido. Mas ele sofreu umas pouquinhas marcas de uso aqui na época, porque eu tentei usar ele algumas vezes sem capa, então a capa vale muito a pena. Na época eu usava a capa oficial do Kindle, que era mais cara, mas essa segunda capa que eu tenho eu já comprei na Shopee e eu gosto bastante dela. Achei que isso foi super útil, supriu a necessidade e ela é muito bonitinha e acho que foi R$ 30 anos depois. Então a capa é necessária, mas não precisa ser só a capa do Kindle, mas usem uma capa magnética com fecho assim porque facilita o uso. Agora falando sobre desempenho. Eu sinto que esse Kindle hoje, por ser mais antigo, ele tem um desempenho um pouquinho inferior. Eu vou mostrar para vocês. O tempo de resposta dele não é tão rápida, o clique não é tão suave. Quando você vai passando aqui, dá um pouquinho de trabalho, ele nem sempre responde tão bem. Na parte de passagem mesmo das páginas do livro, ele poderia ser melhor. Mas isso eu senti que a Amazon melhorou muito com o tempo e é por ser um modelo mais antigo, mas não é algo que me incomode a ponto de trocar de Kindle só por causa disso. Quanto à bateria. A bateria desse Kindle, na época que eu comprei, prometia cerca de 2 semanas sem carregar. Até hoje é uma bateria excelente, não diria que usando com afinco leve 2 semanas, mas leve em média umas 40, 50 horas seguidas assim de leitura. Quanto à durabilidade como um todo, é um material muito bom. Eu tenho 7 anos com o Kindle,
o mesmo Kindle, claro que eu tenho cuidado, não levo ele para perto da água e várias outras coisas, mas a durabilidade dele segue muito boa, ele não dá sinais de que vai morrer. O cabo dele também é muito bom, eu tenho o mesmo cabo de carregamento desde que o Kindle chegou, então isso é bom, apesar da Amazon não mandar a cabecinha do carregador, o cabo que eles mandam para carregar, pelo menos na minha época tinha cabo, eu acho que ainda tem, é muito bom. Sobre a questão dos modelos, eu comprei um Paperwhite porque ele tinha uma iluminação embutida e na época fazia diferença. Hoje o Kindle de entrada eu sei que ele já tem iluminação. Só que eu já comparei a qualidade visual da minha tela, do meu Paperwhite antigo, com os Kindles de entrada da nova geração. E eu digo para vocês, eu ainda acho que o Paperwhite vale mais, porque os pixels da tela são muito mais definidos dentro desse Kindle. Você sente isso principalmente nas capas. A resolução das capas no meu Kindle é muito melhor do que em Kindles de entrada novos desse ano. Sobre Kindle versus outros, o único outro leitor que eu tive mais contato foi o Kobo, que hoje em dia eu acho que não é sequer vendido no Brasil, e eu prefiro o Kindle. O Kindle é muito fácil de usar, muito fácil de conseguir os PDFs, a loja da Amazon é muito boa para isso. No Brasil tem a Amazon, em Portugal não tem a Amazon, só tem a Amazon na Espanha. Mas eu ainda acho que vale mais a pena comprar um Kindle na Espanha do que comprar um Kobo em Portugal. Então eu ainda acho que é o leitor com melhor desempenho. Agora eu estou por seguinte, é economia em livros. Quando eu penso em economia em livros, é um termo muito relativo, porque eu tenho um hábito que acabou sendo mudado desde que eu saí do Brasil, porque aqui eu não tenho a estante que eu tenho no Brasil, mas eu tinha sempre esse hábito de o que eu lia no Kindle, eu comprava o livro físico, a menos que eu tivesse comprado o PDF no Kindle e tivesse odiado. Então eu sempre lia no Kindle, mas acabava comprando o livro físico. Então eu não diria que eu já, enquanto pessoa, tive uma economia muito grande em relação à compra de livros. Mas o que eu tive foi uma otimização das minhas leituras, uma maior facilidade para conseguir terminar livros, e durante a minha mudança, o Kindle acabou sendo muito útil para continuar o meu hábito de leitura, porque eu não tinha os meus livros mais de casa, a minha estante, todas as edições que eu gostava. O Kindle me ajudou a não perder o hábito de leitura e não ter que comprar tantos livros. Proporcionalmente tem aquela equação salário, custo do livro. Portugal tem livros mais baratos nessa proporção, mas se a gente converter e eu ganho real, o Brasil é 1000 vezes mais barato em termos de livro. Então o Kindle acabou sendo uma boa solução intermediária. Eu compro livros em Portugal, mas não compro nem de longe com a quantidade que eu comprava no Brasil. Teve meses de eu comprar 50 livros no Brasil. Claro que eu ia no mês uns 15, ficavam com alguns na estante, sim. Mas eu tinha esse hábito de deixar sempre os livros físicos para continuar lendo numa rotatividade maior. Aqui eu deixei esse hábito. E aqui eu senti que eu tive a maior economia em relação a livros, considerando todo o tempo útil. Só que isso é de 2022 para cá, do final de 2022. Então eu diria que eu só senti a economia em utilizar um Kindle mesmo dos 2 últimos anos para cá. Agora falando sobre o Kindle para estudos. Eu utilizei o Kindle em alguns momentos de estudo, tanto na minha faculdade, no mestrado, e às vezes eu uso em algumas coisas do doutoramento. O Kindle para estudos não é a melhor das ferramentas. E por que eu digo isso? As notas têm uma dificuldade um pouquinho maior para exportar, tem a questão da paginação, que às vezes não sai tão boa. Tem muitos PDFs que eu já li no Kindle que eram digitalizações. As digitalizações não reproduzem bem no Kindle, então elas funcionam melhor ou no iPad ou no próprio notebook para você conseguir fazer as marcações. Para o Kindle funciona o quê? PDF de revistas, aquelas revistas acadêmicas quando você tem um artigo específico, seus resumos quando você precisa fazer uma consulta rápida, uma leitura rápida, ele ajuda, mas no geral não é algo muito bom. Até porque os livros no Kindle, quando eles estão em formato EPUB, você consegue ajustar o tamanho da página, o tamanho da letra, mas quando eles são em PDF, você fica limitado àquela reprodução. E não dá para ficar dando zoom e deslocando. Pelo menos no meu, que é mais antigo, esse tempo de resposta é impraticável e me dava mais raiva do que qualquer coisa. Então, para estudos, eu sinto que eu não utilizei ele muito. Já li alguns artigos nele, já utilizei em alguns momentos mais rápidos, mas eu utilizo ele muito mais para as minhas leituras de diversão pessoal do que para qualquer outra coisa. E a minha opinião final, 7 anos depois, foi uma das melhores compras que eu fiz. Enquanto uma pessoa que adora livros, adora ler, eu sinto que eu dei muita utilidade ao meu Kindle e continuo dando. Ele tem um desempenho muito bom ainda hoje, apesar dessas lentidões, do tempo de resposta e de alguns outros detalhes, eu não planejo trocar ele,
a menos que ele me abandone, e eu espero de coração que ele não me abandone. Tenho muito esse desejo que ele dure mais tempo. Até porque eu acho que o Kindle não é como um celular que tem uma durabilidade baixa. Eu sei que já tem gente que acaba trocando de Kindle mais vezes, eu não vejo essa necessidade, pelo menos pra mim. Eu consigo lidar muito bem com o meu Kindle, com as limitações dele, e eu tô super feliz com ele. Eu ainda acho que o Paperwhite é o Kindle que valeria. Se algo acontecer com o meu Kindle hoje, eu acho que eu compraria um outro Paperwhite. Eu espero que nada aconteça com o meu Kindle por mais uns 5 anos, mas se algo acontecer, eu acho que eu não trocaria e me manteria no Paperwhite. Foi uma das minhas melhores compras em relação a livros. E eu acho que, em termos de durabilidade, é o que o Kindle ganha acima de tudo. É você ter um instrumento para ler que não se precariza muito rápido e que te acompanha para todo lugar. Quando você começa uma vida mais distante de casa ou que tem que viajar muito, o Kindle é, sem sombra de dúvida, a melhor opção para você não perder o seu hábito de leitura. Então, essa é a minha opinião sincera sobre o meu Kindle Paperwhite depois de 7 anos. Foi a melhor compra e se pagou já desde o primeiro ano. Foi um pouco caro na época, eu não cheguei a consultar antes de fazer esse vídeo quanto estão os preços. Eu acredito que não tenha aumentado tanto, principalmente pelas questões da inflação no Brasil em si, mas vale muito a pena, sério. Se vocês já tiverem o hábito de ler livros digitais, de ler PDF no celular, vão pro Kindle, que é a melhor migração da vida de vocês. Melhorou minha qualidade de vida, ajudou a não piorar minha visão e continuou a preservar o meu hábito como leitora. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!